Olá a todos e a todas, boa tarde. Estamos aqui então agora reunidos, né, para a gente fazer o lançamento dos livros da coleção IBAP, dos 3 livros que vão ser lançados agora no Congresso, né? São 2 livros que já estão prontos e um pré-lançamento. E chamo aqui algumas pessoas, agradecer em primeiro lugar, né? Todos que estão aqui na sala e todos que estão assistindo. É um grande prazer para nós estar apresentando mais alguns livros da coleção IBAP. Nós já temos aí 5 livros, né, desta coleção, começando com o Compêndio de Avaliação Psicológica, que foi um grande marco aí em 2019. E agora nós estamos aí lançando esses 3 livros para o Congresso. E eu gostaria de chamar, então, para a apresentação dos livros, né, a Mona Lisa, a Marcela e o Ricardo, mas todos nós vamos estar participando aí, palpitando, vai ser bem informal e rápido também, né? Mas é para a gente situar aí essas obras aí no como é que elas estão no mercado, que lacuna que elas preenchem, mais ou menos o que vai ter, né, dentro de cada um. E então, muito obrigado a todos e a todas. Vamos lá, podemos começar então com a Mona Lisa? Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar para vocês o livro de formação e estratégia de ensino e avaliação psicológica. Eu vou rapidinho compartilhar minha tela, só para eu não esquecer nenhum detalhe. É só um pouquinho. Vocês já estão... dá para ver? Consegue? Deixa eu ver. Tá dando para ver, pessoal? Ah, Mona. Tá? Tá bom, ok. Deixa eu só... Bom, o livro Formação e Estratégia de Ensino em Avaliação Psicológica, para a gente, assim, é bem gostoso da gente ter feito ele, estar nesse momento apresentando, lançando no 10º Congresso do IBAP, porque realmente a gente tem ainda, né? A gente está cobrindo um pouquinho de uma lacuna em relação à formação. E quando a gente fala em relação à formação, não é... Esse livro ele não vai tratar de como podemos melhorar a formação, né? As reflexões que a gente faz, as discussões que são super importantes e que isso a gente já tem diversos autores, autoras renomados que escrevem sobre isso há bastante tempo. Mas faltava para a gente, enquanto professor, professora, enfim, um livro que nos auxiliasse. Como que eu posso ensinar a avaliação psicológica? Como que eu posso ensinar teste? Como que eu posso ensinar observação? Como que eu posso ensinar as técnicas, as entrevistas? Como que eu faço isso dentro da sala de aula? Seja online, presencial? Mas como que eu faço isso? Faltava isso para a gente. Nós, né, professoras e professores de avaliação psicológica, a gente sentia muita falta disso. Nós da área, né, que estamos aí numa caminhada, sempre em busca da melhoria da avaliação psicológica e da formação, nós sempre sentimos essa falta. Tá? Então, para a gente, é um grande prazer apresentar esse livro, ter o lançamento dele no 10º Congresso, porque é um livro muito prático. Tem debate, tem discussão, tem reflexão? Sim, com certeza, porque a gente não abre mão disso tudo, né, dessas discussões. Mas ele é muito prático porque ele realmente traz. Então, por exemplo, se você quer pensar num plano de ensino para avaliação psicológica 1, o livro tem. Avaliação psicológica 2, o livro tem. 3, o livro tem. Então, ele traz isso para a gente. Bom, como que eu monto o plano de ensino? Mas certinho mesmo, tá? Desde os conteúdos, objetivos, as técnicas, o que fazer, um cronograma. A gente fez dessa maneira bem detalhado, de forma bem didática, que é realmente para auxiliar, né, a todos nós aí que lecionamos avaliação psicológica, como que a gente pode fazer isso de uma forma mais adequada, né, e de uma forma até mesmo de todos, na verdade, tentar fazer algo que seja não parecido, porque não é isso, né, não é um livro
que é para você ter ali, é desse jeito que tem que ser feito, mas é um orientador, tá? Porque a gente ali reuniu e no livro tem pesquisadores, que são professores, professoras muito bons, de alto nível, que estão em sala de aula e por meio desse livro eles estão compartilhando com a gente as experiências e como que eles fazem, né? E esse como que eles fazem também foi toda uma construção deles, para que hoje eles também conseguissem transmitir como que a gente pode fazer. Então, o livro, ele tem a primeira parte, que ele vai trazer, tem uma parte do histórico, né, das discussões da formação, mas aí já tem a parte de como que eu posso elaborar planos de ensino, né, como eu falei, avaliação psicológica 1, 2, 3, estágio de avaliação psicológica, e tem uma segunda parte que vai trabalhar as técnicas e os testes, como que eu posso fazer. Então, quais as estratégias que eu posso fazer, que eu posso ter para ensinar a técnica da observação? Como que eu posso fazer para ensinar os testes psicológicos projetivos? Então, a gente tem bem detalhado dinâmicas, por exemplo, como que a gente pode estar fazendo isso em sala de aula e também de forma online, tá? Então, deixa eu só mudar aqui um pouquinho. E aí, o livro, como eu falei para vocês, eu, Mona Lisa, Daniela Zanini, a Cássia Santos, a Tatiana Lima, nossa, estou esquecendo, eu falo que eu sempre esqueço, e a Kátia, perdão, linda, primeira autora. Além de nós somos organizadoras, o livro ele não seria nada, e nós nem teríamos esse livro se não fosse esse montante de pessoal aí que super contribuiu, que super aceitou o nosso convite e que escreveram com tanta competência, né, para estar transmitindo e passando as experiências deles também, para estar agora compartilhando com todos, né, que quiserem ter o acesso, e que eu super recomendo, porque, como eu disse, realmente a gente sente muita falta, né? Eu leciono avaliação psicológica há uns bons anos, pelo menos uns 10 anos, e eu sempre senti falta disso. A gente conversa com os amigos, né, com os colegas da área, mas nada como a gente ter realmente um livro que vai orientar a gente. Como eu disse, é um norte, não é que tem que ser feito desse jeito, mas é um norte para que a gente possa ir adaptando, adequando também de acordo com a nossa realidade, né, das instituições que a gente trabalha, tá bom? Então, esse é o nosso livro, Formação em Avaliação Psicológica. Aqui são os autores. Eu vou falar o nome de cada um, porque, gente, eu acho muito importante, tá? Vamos falar rapidinho. A Cássia, Alexandre Pérez, Amanda Inácio, Ana Paula Noronha, Caroline Heppel, Cíntia Zoni, Cristiane Fayad, Daniela Zanini, Diana Gomes, Fabiana Rueda, Fabiano Costa Miguel, Graciele Oliveira, Helena Rinaldi, Hilda Capelão Avoglia, Isabel Razin, Joyce Zagnazzi, Cátia Oliveira, Lucila Cardoso, Marcela Mansur Alves, Marcelo Heinklen, Mário Andrade, Marlene Silva, eu, Mona Lisa Muniz, Mônia Silva, Patrícia Scherini, Rodolfo Ambiel, Sabrina Barroso, Sérgio de Oliveira, que está aqui com a gente, Tatiana Irigaray, Tatiana Lima e Valéria Gonzatti. Então, pessoal, é isso. Aproveitem, porque são pessoas realmente escolhidas a dedo para estar compartilhando com a gente a experiência e toda a competência que eles já têm, eles já transmitem ali nas aulas deles e que agora estão passando um pouquinho com a gente para também a gente conseguir cada vez mais melhorar a formação de avaliação psicológica no Brasil, porque é isso que a gente precisa para ter uma boa atuação, uma atuação ética, uma atuação técnica, uma atuação com qualidade na avaliação psicológica. Não tem como a gente não falar e não ter uma boa formação em avaliação psicológica. Então é isso, obrigada. Muito obrigado, Mona, muito legal a exposição, acho que deu um panorama bem interessante, né, para as pessoas, saber mais ou menos o que vai encontrar. Claro! Esqueci, gente, eu até coloquei ali, mas eu acabei não falando. O prefácio, vocês viram, mas o prefácio foi feito pela professora Denise Rocha Bandeira, que para a gente assim, foi uma honra tremenda, porque é uma professora que trabalha com formação e avaliação psicológica há anos, escute, reflete, ela é nossa referência. Então, para a gente, assim, quando ela aceitou fazer o prefácio, para a gente foi, nossa, maior satisfação, assim, foi uma super alegria, prefácio escrito por ela. Muito legal. Realmente é uma honra ter a Denise no prefácio do livro. Vamos passar, então, agora para o segundo livro.
Marcela vai estar apresentando. Vamos lá, Marcela. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que está aqui, né, comigo, Maquilim, Monalisa, Sérgio, Daniela, Tatiana, Kátia, o Ricardo, e o Luiz, e todos vocês aí também. Também vou compartilhar minha tela, né, vou seguir um modelo, né, então vou compartilhar minha tela. E só um instante. Vocês estão vendo a tela? Bom, tá assim? Tá. Eu vou falar um pouquinho para você sobre o livro Avaliação Psicológica na Infância e Adolescência, que é um dos 3 livros dessa coleção que o IBAP está lançando esse ano, né? O IBAP vem trabalhando na organização de livros que vão suprir lacunas existentes no panorama nacional, no que se refere à avaliação psicológica. Esse livro especificamente ele foi organizado por mim, Marcela Mansur Alves, pela Monalisa Muniz, que está aqui também, né, que acabou de falar para a gente, pela Daniela Zanini, pelo Maquilim Batista, né? Então a gente organizou aí esse livro que sai então agora pela editora Vozes, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês o que a obra traz, né? Como que ela oferece para a gente. Então esse é um livro que traz como proposta discutir e refletir sobre conhecimentos básicos para avaliação psicológica de crianças e adolescentes, que tem em que os capítulos foram organizados para abordar fatores, né, que vão auxiliar a prática do profissional e muni-lo de estratégias, de ferramentas, de conhecimento teórico para lidar, né, com a avaliação nesta população. Então, ele tem uma primeira parte, que eu vou mostrar já em breve para vocês. Ele é dividido em 3 partes. Nessa primeira parte são conhecimentos necessários, então, conhecimentos teóricos necessários para fundamentar o trabalho do profissional psicólogo no campo da avaliação da infância e adolescência. Traz também métodos e técnicas específicas para avaliação de crianças e adolescentes, tanto para crianças e adolescentes com desenvolvimento típico, também, né, para crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico e em situações específicas, por exemplo, de vulnerabilidade social, que é uma novidade, assim, né, nesse livro, que vai trabalhar também esses aspectos de grupos e populações mais vulneráveis socialmente, né? Traz também toda essa apresentação desses capítulos que fazem menção à parte teórica e aplicada, através também de estudos de caso. Então, a terceira parte do livro, que eu vou mostrar aqui para vocês, né, que são 3 partes aí, a terceira parte do livro tenta exemplificar parte do que foi trazido anteriormente, né, nas sessões anteriores, vamos dizer assim, nos capítulos anteriores, a partir da aplicação em estudos de caso, né? Então, com demandas aí específicas que a gente tentou aí contemplar maior número de demandas, né, de avaliação psicológica, as principais demandas, na verdade, de avaliação psicológica da infância e da adolescência, né? Eu fiz rapidamente aqui também uma ilustração para vocês, né, assim, verem um pouquinho do sumário do livro, né? Então, a gente tem 32 capítulos, os 32 capítulos aí escritos por pessoas profissionais e pesquisadores da área de infância e adolescência, de avaliação psicológica na infância e adolescência no país, né? Que são pessoas de referência, que deram as suas contribuições aqui para a gente, né, nesses capítulos. A Mona falou todos os autores, mas acho que eu não vou conseguir falar todos aqui, são muitos, né? São muitos autores e coautores, cada capítulo foi construído, né? Foi co-construído, então tem uma participação aí de um conjunto grande de pessoas, mas nós temos nomes importantes, né? Como a Débora Holanda, a Janaína Pacheco, a Adriana Serafini, a Karina Oliveira, Evandro Moraes, Lucila, Carol Reppold, a Alessandra Seabra, Denise Bandeiro, Sérgio também está aqui, né, que está como autor do capítulo aqui, Maquilim Batista, Patrícia Schettini,
a Carmen Neufeld, o Fabiano Koch, temos, né, gente, não vai ser possível falar todo mundo, né? A Amy Uehara, quem mais, se vocês quiserem, a Luísa Abzang, né? A Sabrina Mazo da Fonseca, a Alessandra Bolsoni Silva, a Marina Bazon, Luciana Scheffer, Mônia Aparecida, a Kátia também escreveu capítulos aqui, a Isabel Razin, né? Quem mais, gente? Vai me lembrar? O Michael Teodoro, a Cláudia Giacomani, a Clarissa. Então, temos aqui nomes, né, que são hoje referência na infância e adolescência e todos os seus coautores. Então, a gente gostaria de agradecer, né, muito a participação de todos eles por terem aceitado o nosso convite, por terem contribuído de forma tão bela, né, de tão primorosa aí com os capítulos. O livro está muito legal, está muito sensacional, as temáticas são muito importantes, né, então tem que comprar o livro, ler com muito carinho todos os capítulos, porque ele está um livro bastante sensacional, né? E aí, acho que é isso, né? O prefácio foi feito pela Débora Deolágio, né? Também a gente teve a honra de contar com ela aqui no nosso livro, fazendo o prefácio, apresentando o livro aí para vocês. O livro está, como a Mona falou, ele está em pré-venda, então basta ir lá ou no site do IBAP, a gente tem essa informação, temos no site do 10º Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica também, um link lá para direcionar para vocês conhecerem um pouquinho melhor do livro, né, também, e se interessarem aí, adquirirem aí o livro que foi para a gente organizado, tá? Acho que era isso. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, Mona, Mac, Dani. Perfeito, Marcelo. Acho que você abordou bem legal aí toda a proposta do livro. Muito obrigado. E só lembrando, gente, se eu não me engano, está entrando agora, ou hoje vai entrar, tá? Se não tiver já, né, o link que a Marcela colocou, uma promoção também da editora Vozes, que é uma super parceira aí do IBAP, né? Uma promoção de compra dos 3 livros com um desconto bem grande. Então, os livros vão sair por um preço realmente barato, assim, é impressionante o quanto que a editora Vozes, ela conseguiu fazer um livro de qualidade, né, do ponto de vista formal, assim, de capa, folha, e com preço muito acessível, porque eu acho que é isso que a gente precisa, né, os livros no Brasil são muito caros, né, e a gente realmente necessita de livros com um preço mais acessível, então acho que a Vozes conseguiu manter aí a qualidade e um preço bem realmente razoável para nós, ok? Muito obrigado, Marcela. E agora a gente passa para o último livro, que quem vai apresentar é o Ricardo Prime. Obrigado, Mac. Então, boa tarde a todos vocês. Eu acabei assim rapidinho fazendo um doc aqui, eu vou também colocar aqui. Só deixa eu ver se funciona aqui. Estão vendo? Deixa eu só arrumar minha tela. Peraí, deixa eu ver aqui vocês, se eu não consigo ver. Bom, então, aqui eu tenho o nosso logo daqui, né? Eu vou apresentar esse livro, Tutoriais em Análise de Dados Aplicados à Psicometria. Então, que é organizado pela Cris Fayad, pelo Maquilin e por mim. Então, primeiro eu queria agradecer ao IBAP, né, na pessoa do Maquilin, especialmente ao Maquilin, por ter tomado essa iniciativa, me puxado para vamos fazer isso aí, vamos lá e tal, né? Por toda a pressão e organização, vamos fazer esse negócio, a gente estava falando de organização, né? Para fazer esse livro e que fez acontecer, né? Que o livro está aqui. E também, evidentemente, assim, a pessoa principal, a organizadora é a Cris, né? Que Fayad, que organizou tudo, mas então eu queria primeiro agradecer esses meus colegas pela iniciativa e pelo IBAP para a gente ter esse livro. Bom, agora falando um pouco do livro, né, assim, eu só queria trazer esse desenho aqui, eu acho que, assim, falando de maneira geral, primeiro a gente vê, acho que está vendo uma revolução um pouco na estatística, no ensino de estatística e no conhecimento, né.
que se materializa com esse nome de ciência de dados, né? Na verdade, é uma coisa bem, vamos dizer assim, fuse, que eu diria, né? Porque não é uma coisa, a gente não vê uma ruptura e uma coisa mudando. A coisa foi acontecendo, né? Mudou toda a maneira como a gente trabalha, né? E agora acabou recebendo esse nome, né, de ciência de dados. Então eu tô olhando para a Mona, lembrando assim, como a gente trabalhava antes, especialmente nessa parte mais de análise de dados né? E como a gente trabalha hoje é muito, muito diferente, né? Na época, quando a gente, sei lá, tinha uma cópia, usava o SPSS, fazia aquelas análises, tinha estudo disso, tinha os métodos estatísticos e tal, e hoje em dia a coisa mudou muito. Por quê? Né? Porque a gente tem a invasão, primeiro a evolução dos métodos, né? Segundo, a invasão de linguagens de programação, né? Você tem open source, que todo mundo tem acesso, a publicação de novos métodos com esses programas, né, de estatísticos junto, sei lá, GitHub e outras coisas, né? As linguagens de programação R, Python e outras. A evolução também da própria metodologia da ciência da computação em inteligência artificial. Tudo isso, então, criou um cenário, né, mudando a nossa prática de que, por exemplo, pesquisador hoje, né, pesquisador até profissional, né, ele tem que dominar, para fazer seu trabalho, né, ele tem que dominar ferramentas de análise de dados. Por que ciência de dados? Né? Porque são um conjunto de ferramentas, tanto estatísticas quanto de programação, para poder analisar e dar sentido a uma montanha de dados, a história do Big Data, né? Porque hoje em dia, também, em todo lugar, você está coletando dados de tudo quanto é jeito, né? Então, a gente precisa dessas ferramentas mesmo, né? De como lidar com esses dados. As ferramentas estão vendo da ciência da programação, da computer science, né? Programação, que aí é um conhecimento de programação, outro conhecimento de estatística dos métodos, e a nossa área original de pesquisa, né, onde a gente estuda, na psicologia, e nesse caso em psicometria. Então, nós estamos falando de ciência de dados aqui com a junção dessas três coisas, né, do método, da programação e da psicometria, né, em avaliação. Então, bom, essa revolução vem acontecendo, a gente está entrando nela, já está usando, mas, enfim, sem muito pensar o que está acontecendo, mas eu acho que a ideia, então, desse livro foi justamente isso, né, vamos tentar trazer num livro, colocar esses aspectos. Então, a ideia do livro, dentro da psicologia, seria o seguinte: aqui eu tenho os capítulos, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas a ideia, né, pensando no título aqui, tutoriais, seria trazer esses métodos junto com como fazer, né, com a ferramenta, principalmente R, né, mas também algumas ferramentas abertas, como o Jamove e outros, que são programas com GUI, né, com imagens, mas que usam R por trás, o JASP, Jamove, eu acho que tem aqui, Factor e outros, né, tudo num livro. Então você tem, todos os capítulos têm essa estrutura. Você discute um pouco a metodologia, né, e aí vem um problema aplicado com um tutorial de como fazer aquela análise, dando os códigos, aí todos os autores estão colocando isso no seu capítulo, fazendo links para GitHub, que tem mais informação e tal, né, e aí é bem interessante porque se discute várias coisas, né? Tanto desde o básico, né? Como, por exemplo, o que é o R, né? Ou introdução ao R, assim como métodos mais básicos, correlação, t-teste, análise de variância, né? Regressão linear. Aí depois, isso então, os conhecimentos básicos, métodos básicos mais com os tutoriais em R. Depois vem uma coisa um pouco mais avançada, começa a ter aspectos de psicometria mais avançado, vários capítulos sobre análise fatorial com métodos mais recentes, ISEM, né, tem análise fatorial confirmatória, exploratória, e aí vai, né, aí um outro tipo de um pouco mais avançado de regressão, por exemplo, regressão multinível, que é uma coisa que a gente quase não vê, tem aqui também, né, e aí vários capítulos sobre TRI, né, teoria de resposta ao item, Bayesiana, né, para escolha forçada, já são tem a parte básica e avançada em TRI, né? Tem uma coisa aplicada, mapas de construto, funcionamento diferencial de itens. Vocês estão vendo os autores aí, eu não estou citando pra gente, eles são muitos, né? E então tem toda essa parte de análise fatorial. Aqui então, de novo, vocês estão vendo a parte de da análise fatorial. E por último, tem três coisas um pouco mais recentes de análise de texto, né, que é uma área muito interessante dentro da psicologia,
para psicologia ou para psicometria, né, e que é pouco explorada, mas que traz um pouco desses métodos novos, né, de NLP, Natural Language Processing, né, que tem muitos recursos, tem várias aplicações que nós podemos ver na psicologia, mas a gente está começando. Então aqui já tem pelo menos 3 capítulos falando um pouco sobre isso, sobre algumas aplicações já na nossa área. Então o livro é isso, vocês deram uma olhada assim nos autores, acho que vale a pena, enfim, aprender com ele, assim, os níveis de capítulos são muito bons, né? Por fim, a gente tem um prefácio do William Revelli, né? Não sei se você conhece, que é o autor de um pacote em R-Psyche de análise psicométrica. A gente pode dizer assim que ele é um Pasquale, vamos dizer assim, mais lá da América do Norte, né? Porque ele é bem do estilo assim do nosso Pasquale, né? Que é aquele psicometrista de muitos anos. E ele então tem esse pacote tudo aberto, ele faz então prefácio pra gente, né? Ele já veio no Brasil, deu um curso lá na USP, né? Então foi bem bacana ter essa ideia dele. Seriam também outras pessoas que iam falar, o próprio Youssef, né? O autor do Lavan, mas é que ele não escreve. Ele falou, não é porque eu não quero responder para vocês, mas eu não escrevo prefácio de livros. Então ele falou, mas tudo bem, então foi uma coisa legal. Mas ele deu uma olhada, gostou e também nos cumprimentou pelo trabalho, tá bom? Então é isso. Muito obrigado, Ricardo. Muito legal também a tua apresentação. Eu gostaria só de falar que os livros, né, da coleção IBAP, eles têm uma característica que o IBAP preza bastante, que é a qualidade mesmo, né? Da escrita, a escolha das pessoas, dos autores, né? Nós nos preocupamos muito com a questão técnica, né? E realmente os capítulos, quando nós convidamos, né, as pessoas gentilmente aceitam, assim, prontamente, né? Porque sabem que realmente os livros, eles têm essa característica, né? De agregar um conhecimento importante, bastante técnico, prático, né, das pessoas que estão aí no dia a dia, que estão fazendo, né, que são referências na área. Então, o nosso selo, né, o selo IBAP, ele é muito importante nesse sentido, né? Ele preza realmente pela qualidade do conteúdo e realmente as pessoas são as mais especialistas possíveis, né, dentro de suas áreas. Então, gostaria realmente de deixar isso marcado, porque o selo IBAP significa esse conjunto de qualidades, né? E acho que agora eu gostaria de deixar aberto, né, para as pessoas que estão aqui na sala fazerem, se quiserem, fazerem comentários gerais. Nós temos aí tanto autores, né, quanto organizadores, e lembrar que, assim, organizar um livro não é fácil, né, é algo que dá muito trabalho, e, assim, realmente, principalmente as pessoas aí que estiveram mais à frente das organizações, né, parabenizar, porque é um trabalho hercúleo, né, de você organizar a metodologia, né, de convites, de organização, de revisão. Lembrar também que todos os livros, eles foram revistos, eles têm um sistema de pareceres, né, por pares, ok? Então, eles foram revistos por pares, e por isso que aumenta também a nossa qualidade aí dos livros, né? E fazer todo esse trabalho não é algo simples. Então, agradecer imensamente aí os organizadores dos livros e os autores, obviamente, que foram sendo cobrados, né? E não tem como, a gente tem prazos, né? E agradecer também a editora Vozes, que correu bastante também, né? Para poder colocar esses livros a tempo do nosso congresso. Então, eu vou deixar agora um espaço aberto aí para quem quiser complementar, e fiquem à vontade, pessoal. Se quiserem. Bom, então acho que eu vou falar, vou aproveitar a oportunidade, né? Como autor de capítulos nos livros, né? Agradecer o IBAP pelo convite, pela confiança no meu trabalho, né? E dos colegas que escreveram comigo.
queria salientar uma coisa que foi bem interessante na jornada, né, de escrever, de colaborar com esses livros, né, eu tive participação, acabei tendo participação nos 3, né, 2 eu fui coautor de capítulo, no terceiro fui revisor, né, parecerista, como você falou que todos os capítulos passaram por pareceres, né. Foi interessante, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas, né, que vão buscar nesses livros, né, um apoio para a parte didática e também profissional. Por exemplo, no capítulo que a gente escreveu sobre observação, a gente acabou incluindo a questão de como que a gente ensina, como que o professor ensina a técnica de observação para alunos que têm algum tipo de deficiência, principalmente de deficiência visual, né, pensando na perspectiva de inclusão. Então, no nosso capítulo, a gente faz essa discussão, a gente faz uma proposta de apresentação de forma de lidar, né, de forma de incluir o aluno com deficiência visual numa aula voltada para a observação, pensando que a observação visual é aquele dado mas a gente também amplia esse conceito de observação, não somente o olhar, mas o compreender, o observar, né? Então, assim, acho que os livros eles vão colaborar tanto profissionalmente quanto o profissional da avaliação, quanto o formador, né, o professor em avaliação psicológica, em diversos aspectos, né? Então, fica aqui o meu agradecimento ao IBAP por fazer parte dessas obras, por ter contribuído, e parabenizar pelas obras que vocês estão lançando. Obrigado, Sérgio. Mais alguém gostaria de fazer um complemento? Ok. Então, estamos aí a 20 minutos do início das atividades do nosso congresso, né? Então, dá tempo da gente também tomar um cafezinho, né? E para ir para a sequência de aprendizado aí desse congresso que está sendo muito bacana. Aí estamos realmente gostando muito e tivemos aí um empenho bastante grande para tentar oferecer o máximo de conhecimento, também em formato de congresso, além dos livros aí que a gente está lançando. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a todos e a todas, organizadores, autores, os pareceristas, né, e a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado, Marco. Boa tarde. Valeu. Boa tarde. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Gente, parabéns. Obrigada, Sérgio.